Olá, calouro! Olá, caloura! Sejam bem-vindos ao Centro Tecnológico de Joinville, da Universidade Federal de Santa Catarina. Este é um vídeo que pretende falar um pouquinho com vocês sobre essa entrada na universidade, essa mudança de cenário na vida de vocês. É produzido a partir de uma solicitação do Programa de Educação Tutorial do CTJ. Agradeço de antemão a coordenação e aos participantes que me convidaram. Deixo também o meu e-mail e o meu telefone WhatsApp para que vocês entrem em contato comigo quando precisarem. Claro que num primeiro momento o sentimento é de alegria total, né? De festa, de comemorações, depois de tantos anos no ensino fundamental, no ensino médio, preparação para o vestibular, Enem. Claro que isso é uma grande conquista, mas toda grande conquista vem com responsabilidades. E essa entrada na universidade, vestibular, Enem, seja o que for, SISU, é um rito de passagem, e essa passagem leva vocês ao ensino superior, à academia intelectual brasileira. E nessa nova vida, nesse novo momento, né, depois dessa passagem aí de nível, o que os espera é uma rotina sistemática de estudos, com um nível de exigência acadêmica muito maior do que qualquer um que vocês tenham visto no ensino fundamental e médio ou preparativos para o vestibular, e novos relacionamentos interpessoais. Muitos de vocês estiveram, talvez, o ensino fundamental e médio com a mesma turma, talvez pelo menos o ensino médio ou vestibular, preparação para vestibular com a mesma turma, e agora muitas pessoas diferentes, um novo ambiente a se adaptar. Os professores aqui também se comportam de forma diferente, né? Acabou aquela pegar na mãozinha, né? Acabou aquele tutoriar de verdade. Aqui vocês são convidados à autonomia. Então, é realmente uma nova situação. E ela vai ser tão mais nova para todos vocês, porque vai exigir adaptações em todas as áreas da vida de vocês. Claro que quem está vindo de fora, de uma outra cidade, de um outro estado, até de um outro país, vai morar sozinho ou morar em república, vai passar a ter atividades de maturidade, de independência, como controlar o próprio controle de gastos, orçamento, rotina de limpeza, de compras, rotina alimentar, cozinhar a própria comida, lavar, passar, limpar, conviver com novas pessoas num ambiente doméstico. Mas mesmo quem mora em Joinville e mora com os pais, vai ter uma mudança de rotina, porque a sua rotina na universidade é diferente da sua rotina no ensino fundamental e médio, e você vai precisar convencer os seus pais, ou seja lá com quem você mora em Joinville, né, os seus avós, ou seja como for, você vai precisar convencer essas pessoas de que as coisas mudaram para você. Então vai ter que ter ajustes, né, nos afazeres, nos horários. Então precisa renegociar também essa convivência. Em resumo, né, você entrando na universidade vai precisar se adaptar a novas pessoas, a novos ambientes, a novas tarefas, a novas rotinas e até nova alimentação. Para quem vai se alimentar no RU, por exemplo, no nosso restaurante universitário todos os dias, talvez seja um pouco maçante, talvez não se adapte com o tempero ou alguma coisa assim. Então, assim, tudo precisa ser ajustado, tudo precisa ser modificado aí em função dessa nova rotina. Mas calma, eu vou falar dessas estratégias para o enfrentamento dessa sua nova vida. Mas antes, eu preciso que você compreenda o quanto esta nova vida traz de responsabilidades e de questões que você precisa ter claramente para lidar com elas. Atentar para essa complexidade da situação, tudo na nossa vida é complexo, óbvio, né? Mas não deixar que esse momento de festividade, de alegria, faça com que você não encare essa entrada na universidade de uma forma leviana, mas que você realmente tenha e planeje e se organize desde já para isso.
Então, a pressão acadêmica, a mudança de ambiente, várias funções que você vai passar e exercer sobrepostas, como gerenciar o tempo, o orçamento, as tarefas domésticas e acadêmicas, tudo isso, se você não tiver uma autoconsciência, um autoconhecimento, não tiver uma clareza de que isso está acontecendo com você, não parar para pensar sobre isso, pode te levar a uma situação de estresse, de ansiedade, e a evolução do estresse desses quadros ansiógenos é a depressão. Então, é preciso que você realmente tome consciência do que está acontecendo e que você se organize adequadamente para isso. Para quem está vindo de fora, a cultura da cidade, o acesso a recursos como biblioteca, laboratórios e infraestrutura também pode afetar esse desempenho. A pessoa não era habituada a ter que frequentar uma biblioteca para ter acesso a alguns materiais ou ter iniciativas de entrar em projetos de pesquisa, projeto de extensão, o deslocamento até o campus e outros processos podem também afetar o desempenho. Então, é preciso ter consciência disso. Fora isso, tem algumas questões relacionadas a essa nova vida na universidade que podem tocar alguns de vocês. Então, aqui eu estou falando de uma forma genérica, né, de orientação, mas é preciso que você veja se não é o seu caso em particular. Então, uma coisa que às vezes acontece na universidade é que a gente passa por ter mais liberdade, estar mais adulto, ter mais liberdade, passar a fazer mais festas, né? Assim, eu não estou dizendo que vocês não devem festar na universidade. Eu acho que a universidade não é só estudar. A universidade não é só sala de aula, ela é pesquisa, extensão, é participar de eventos, participar de atividades culturais, esportivas, entrar nas atléticas, fazer parte da bateria, etc. E, claro, fazer parte das festas também, mas é muito importante que você se preocupe se isso não é uma entrada, né, uma iniciação ou um aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Porque mais festa, mais álcool, mais etc. Então, é preciso que se faça com parcimônia. É claro que beber, festar faz parte da juventude e eu não sou uma moralista e não estou dizendo que isso não deva acontecer. Mas tudo tem que ser medido, né? É importante que você pense sobre isso. E existem pesquisas que falam que a, o alcoolismo ele pode aumentar em até 50% para pessoas que já têm alcoolistas na família. Então, se já tem incidência de alcoolismo na família, a gente está falando de disposição genética para etilismo, que somado a esse fator ambiental estimulante do consumo de drogas lícitas ou ilícitas em algumas festas, podem te levar a um caminho difícil de lidar com isso paralelo à universidade. Então, tem que separar bem as coisas e se planejar para isso. Então, o mesmo vale para o uso do tabaco. A questão do uso da maconha tem sido associado ao risco de aumento de casos de esquizofrenia em até 30% dos casos de jovens de 15 a 25 anos. Então, em muitos casos, o jovem nunca teve nenhum surto esquizofrênico, mas após passar a usar maconha, ou usar com muita frequência, ou usar, né, produtos de má qualidade, até 30% dos casos estão associados a algum tipo de uso desse tipo de droga ilícita. Então, e se há transtornos na família, qualquer tipo de transtorno mental, mas especialmente a esquizofrenia, considera-se que há uma disposição latente. Então, assim, também não estou moralmente dizendo, não use, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para chamar a sua atenção e pedir para você prestar atenção nisso. Então, vamos falar dos enfrentamentos, vamos falar das estratégias para você lidar com essa nova vida, que tem muita coisa legal, que tem muita coisa bacana, que tem muita realização, mas é uma vida de responsabilidades também. Então, antes de tudo, assim, chega de ser adolescente, obrigue-se a cruzar essa linha da maturidade. Como um universitário, uma universitária, você está na hora de assumir-se como jovem adulto e tomar as rédeas da sua vida. Então, está na hora de parar de botar a culpa em fulano, em beltrano, em A ou C,
e começar a resolver os próprios problemas, tomar as próprias atitudes, resolver os próprios problemas. Eu não estou dizendo que vocês estão sozinhos nessa jornada. Eu estou dizendo que você tem que tomar as rédeas e procurar ajuda e procurar as pessoas e procurar resolver os problemas. A universidade tem algumas estratégias para isso, eu já vou falar com vocês. Quando a gente fala de rotina de estudos, isso faz parte de toda uma organização que começa, por exemplo, no seu ambiente de estudo. Você precisa otimizar esse ambiente de estudo para realmente conseguir estudar adequadamente. Então, separar as coisas que você precisa deixar próximo de você para não ficar levantando para buscar o tempo inteiro, deixar todas as coisas à mão, um ambiente limpo, arejado, que entre um pouco de luz solar. Eu sei que nem sempre a gente tem todas essas condições somadas, mas esforce-se por produzir o máximo delas possível. Se puder de vez em quando dar uma mudada no ambiente, né, mudar de lugar ali, o local de estudo, e conhecer dentro do CTJ, do campus Joinville, outros ambientes que você pode frequentar para estudar. A cidade de Joinville também tem outras bibliotecas, também tem outros ambientes que você poderia estudar, até a biblioteca de outras universidades, a biblioteca da Univille, a biblioteca da UDESC. Então, você pode conhecer esses ambientes e frequentar esses ambientes também para estudar. Assim, é muito importante pensar onde é que você vai estabelecer essa rotina de estudos. Então, quando a gente fala em rotina, em sistemática, a universidade, o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, ele é produzido com uma sistemática, com uma metodologia devidamente planejada e seguida à risca. Então, aqui não é uma questão de achismo nem de ensaio e erro, é questão de provar determinadas ideias, determinados processos com procedimentos sistemáticos e metódicos. Então, entre eles, a gente está falando em cronograma. Vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer iniciação científica e fazer pesquisa, um projeto de pesquisa envolve duas coisas que tem muito a ver com o que eu estou conversando com vocês. Você tem que fazer um cronograma e você tem que fazer um orçamento dessa pesquisa. Então, isso precisa fazer parte da sua vida agora. Então, fazer um cronograma para suas atividades, semestral, mensal e semanal, de preferência. Mas tem que ser algo realista. Eu sugiro que você comece colocando as horas de sono que você precisa. Não adianta pensar que você vai dormir menos do que você sente que precisa hoje e você vai ser produtivo nas outras horas, mesmo dormindo menos. Dormir é a coisa mais importante desse processo de construção de conhecimento, porque é durante o sono que o cérebro reestrutura as cadeias neurológicas, possibilitando que aquelas informações, porque quando você estuda, são só informações. Ela só vai ser conhecimento quando o seu cérebro reestruturar dentro do sistema cognitivo e você ver alguma aplicação, ver alguma utilidade para aquelas informações. E isso acontece durante o sono, não acontece durante a vigília. Então, você precisa dormir. Calma, que ao longo da universidade, à medida que você for se desenvolvendo, especialmente se você está com 17, 18 anos, depois que você passar dos 21, 22, você vai ver que esse tempo de sono pode se ajustar. Pode ser que você passe a dormir menos, pode ser que uma pessoa que está hoje às 17, 18, dormindo 8 horas por dia, precisando dessas 8 horas, aos 22, 23 vai dormir 6 e vai se sentir bem. Mas enquanto você estiver precisando dormir 8, durma às 8 ou 10, mas pense nisso. Depois coloque no seu cronograma os dias e horários de aula. Considere o tempo que você vai gastar para se deslocar para a universidade. Anote as datas de entregas de trabalhos e provas previstas. Bom, aí tua agenda já está ficando bem lotadinha, né? Já você pode, eu gosto, por exemplo, da agenda do Google, que ele tem alertas e que eu posso colocar diferentes cores nas minhas atividades. Anote também os dias de você pagar as contas, que mesmo que você continue morando com seus pais e não tenha boletos, você tem que colocar o crédito do seu cartão do RU, do ônibus e outras coisas assim. Divida a revisão de conteúdos das disciplinas ao longo da semana. Então, chegou naquele dia, separa ali 1 hora, meia hora para revisar os conteúdos daquelas disciplinas da aula daquele dia da semana.
É importante também que você complemente todo esse processo cognitivo com atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque nós somos um ser integral. Nós não somos só cabeça, nem somos só corpo. Então, nós precisamos cuidar de todos os elementos porque eles trabalham juntos. A nossa saúde física reflete na nossa saúde mental. Um horário para limpeza do ambiente, seja só um quarto, seja uma parte de uma casa, seja o que for, você precisa de um horário semanal para limpar esse ambiente. Precisa de horário para preparar as refeições, precisa de horário para lavar a louça. E eu não estou brincando, se você conseguir colocar tudo isso no seu cronograma, você vai ver como o cérebro vai se organizando aos poucos, né? Qual é o seu dia de lavar roupa? E quando você separar um horário ali para lavar roupa, não é só aqueles 5 minutos que você demora para colocar a roupa na máquina, porque depois você tem que estender, cuidar, recolher, dobrar. E para quem não é de Joinville, eu aconselho que compre uma secadora de roupas. Ela custa menos de R$ 500 e vai resolver a sua vida. Senão vai ser um eterno bota para fora, recolhe, bota para fora, recolhe, porque aqui chove muito. E também não dá mais para viver no mundo acadêmico sem ter uma língua estrangeira. Claro que preferencialmente o inglês. Então, você também precisa reservar um tempo para estudar uma língua estrangeira. E quando você, ou se você já é um fluente em inglês, você pode incluir aí para estudar uma terceira língua estrangeira, uma quarta língua estrangeira. E não se esqueçam também de prever lá horários para lazer, pelo menos uma vez por semana. Claro que tem aquelas sugestões de não revise os conteúdos na véspera, na madrugada das provas, isso não funciona para o aprendizado efetivo. Você pode até ir bem naquela prova, porque está tudo memorizado recentemente, mas depois, como essas disciplinas são pré-requisitos de outras, você vai chegar lá na frente e não vai lembrar de nada, até porque não dormiu direito, não processou, e vai ter que estudar tudo de novo. Então, é uma espécie de retrabalho. Seja realista, muito realista nesse cronograma. Por exemplo, se tem trabalho em grupo, você tem que prever dias para os encontros desses grupos. Se você vai sair na sexta, no sábado, reserve amanhã do dia seguinte, amanhã do domingo, por exemplo, para dormir, mas programe-se para compensar isso no domingo à tarde ou em outro horário e assim por diante. Eu esqueci de colocar um slide aqui, mas é aquele slide de como responder uma prova. Então, vou aproveitar esse slide aqui para comentar, né? Você responde uma prova, fazendo uma leitura de toda a prova e respondendo começo ao fim e depois respondendo aquelas que você já sabe e deixando para segundo momento as que você não sabe. Enquanto você responde uma questão que você sabe, o seu cérebro pensa por associação naquelas respostas que numa primeira leitura você identificou que não soubesse. Mas provavelmente você sabe, porque se você sabe um conteúdo de uma certa questão, provavelmente você sabe do outro também. Então, é só uma questão de você dar um tempo para o cérebro fazer essas associações e fazer esses processos. Então, vá ajustando seu cronograma e ele vai ser dinâmico e você vai ajustando o cronograma, mas de forma nenhuma abandone esse cronograma. Ah, não está dando nada certo, aí joga fora o cronograma. De jeito nenhum, tá? É importante você ter esse cronograma e ir ajustando o cronograma. Você vai chegar numa algo muito próximo do que é a rotina ou do que você precisa para a sua rotina. E ter um cronograma ajuda o cérebro a te ajudar. Ou seja, ter um cronograma ajuda o cérebro a se organizar, a antever e a visualizar, porque é isso que nos diferencia dos outros animais, não é a inteligência. Muitos animais são inteligentes, muitos animais são sociáveis, não é isso. O que nos diferencia de todos os outros animais é a nossa capacidade de olhar para o passado, de analisar situações, de olhar para o futuro, de prever, de organizar, de antever. É isso que nos diferencia dos demais animais. Então, não dispense isso e use esse recurso. E eu garanto para você que ter um cronograma ajuda muito. Isso não é a Vanessa que está dizendo, isso são pesquisas da ciência, da psicologia cognitiva, da psicologia da aprendizagem, da psicologia escolar e educacional e de outras linhas pedagógicas, da neuropsicologia, que tem estudado processos eficientes de obter
e aplicar conhecimento. E é isso que eu estou orientando você. Uma outra questão que esses campos científicos têm estudado é que você precisa descobrir o seu estilo de aprendizagem para que a sua aprendizagem, seu momento de conhecimento seja produtivo. Então, a maior parte das pessoas aprende bem escrevendo, fazendo resumos. E como nós temos abandonado muito a escrita à mão, nós temos perdido a possibilidade de estimular certas partes do nosso cérebro que só são estimuladas quando a gente escreve à mão, não quando a gente digita. Então, quando você estiver estudando, vai fazendo resumos, vai escrevendo à mão, faça fichamentos, faça anotações na parede, colhe um monte de anotações pela sua parede, faça coisas que vão fazer você lembrar daqueles conteúdos a partir da escrita, faça mapas mentais. Mas você não precisa guardar nada disso, não precisa estudar os teus resumos. É fazer resumos que vai ajudar você a aprender. Pode até fazer um resumo para estudar, para revisar, mas o ideal não seria isso. A ideia é só estudar escrevendo. A maior parte das pessoas vai bem e tem um estilo de aprendizagem assim. Algumas pessoas têm um estilo de aprendizagem mais auditivo. Então, para essas pessoas, é melhor ouvir. Então, para vocês que são auditivos, grave esse conteúdo e coloque para você mesmo ouvir. Então, você está estudando, está conversando, fazendo perguntas para si mesmo, respondendo. E aí depois você coloca tudo isso para você ouvir enquanto estiver lavando uma louça, limpando uma casa ou no translado para a universidade. Então, é importante que você fale, porque enquanto você está falando, você mesmo está ouvindo, mas que também você coloque isso para você mesmo ouvir depois. Pode pedir autorização para os professores para gravar e depois ouvir as aulas posteriormente. Fala na frente do espelho, né? Então, até para resolver fórmulas, as listas que vocês vão ter que resolver, dá para fazer assim, dá para ir falando como é que você está resolvendo, explicando para si mesmo. E se você precisa de um completo silêncio, tente criar esse ambiente silencioso. Pode ser que não, que você precise de algum barulho de fundo, né? Uma música de fundo. Pode ser que seja uma música sem letra, pode ser que seja uma música com letra. Mas descubra o seu estilo de aprendizagem, observe-se, autoconhecimento, observe-se. E à medida que você identificar o que é eficiente para você, aplique. Não negligencie, aplique para que você realmente chegue a bons resultados. E tem sempre aquela questão de estudar em grupo, né? Assim, é produtivo ou não é produtivo estudar em grupo? Depende. Se funciona para você estudar em grupo, ótimo, é excelente. Estudar em grupo vai desenvolver também as suas relações interpessoais, as relações que você vai estabelecer profissionalmente no futuro a partir desses contatos dentro da universidade. Mas quando você fizer isso, escolha parcerias que são produtivas e colaborativas. Não aquele pessoal que quer fazer do momento do estudo o momento da socialização, porque tem momento para tudo. Vamos estudar? Vamos estudar. Vamos fazer um intervalo aqui de 15 minutos e vamos bater um papo. Vamos conversar, botar as fofocas em dia. Ou vamos estudar e depois vamos fazer isso no final do dia, vamos fazer isso no começo. É importante que todos entendam a hora de conversar, de rir e a hora de estudar, para serem realmente um grupo produtivo. Seja como for, é muito importante que você elimine as interrupções, em grupo ou individualmente, né? Desligando os celulares, desativando as notificações, diminuindo o uso das redes. Então, você pode, por exemplo, bloquear todas as notificações do seu celular, deixar unicamente aí a notificação dos teus números mais próximos, pai, mãe, companheiro, companheira, desativar todas as outras e deixar só da sua agenda e dessas pessoas. Acabar com essa notificação de e-mail, de WhatsApp, porque tudo isso tira a sua concentração. Também é uma forma eficiente de estudar, usar o que a gente chama de técnica de gerenciamento de tempo. Então, você estuda 50 minutos e levanta para dar uma descansada de 10 minutos. Ou estuda 25 e levanta para dar uma descansada de 5.
esse descanso não é olhar celular, tá, gente? Não é olhar a rede, não é ir ligar a televisão para assistir um episódio de uma série. É alongar, é tomar uma água, se for o caso, fazer um lanche, tomar um café, tomar um suco, comer uma fruta, ir no banheiro, lavar o rosto, tomar um banho, fazer alguma coisa que vai tirar o foco ali daquele estudo, mas não vai colocar o teu foco em outro lugar, de forma que você quando voltar para estudar, você está ansioso. Então, ansioso ou ansiosa. Então, é preciso que esses 10 minutos sejam realmente desses itens. E quando tudo estiver saindo como planejado, estiver minimamente saindo como planejado, minimamente satisfatório, é preciso que você se recompense. O cérebro humano trabalha por condicionamento. Desde que você é pequenininho, pequenininha, você foi condicionado e condicionada a trabalhar, a produzir em função de um retorno, né? Seja um abraço, seja um sorriso, seja um muito bem, seja um parabéns, seja a estrelinha que a professora do primário colocou na tua agenda, seja o 10 da prova. Agora você mesmo vai ter que se recompensar. Essa recompensa não vai vir externamente. Então, quando você vê assim que você está produtivo, que as coisas estão acontecendo, nem que seja minimamente dando certo, você precisa se recompensar. Talvez um dia a mais de folga, fazer algo que você goste, ir ao cinema, pedalar, não sei, ir na praia, né? Nós temos praia aqui tão pertinho, dá para ir na praia no mesmo dia e voltar. Então, pensem aí em algo que você gosta para se recompensar. Fora isso, aquelas recomendações de sempre, né? Alimentar-se adequadamente, diminuir as frituras, diminuir as gorduras, mais fibras, mais proteína. Nunca ir estudar de estômago vazio. Como eu disse, o cérebro trabalha muito durante a noite, ele acorda faminto, então você precisa comer alguma coisa de manhã, algo que envolva frutas, fibras, proteínas. Eu não posso comer pão, não posso tomar leite, tem inúmeras alternativas. Então você não pode sair de estômago vazio. Mas eu não tenho fome quando levanto. Então leva uma fruta, uma banana, uma coisa assim para comer daqui meia hora quando você estiver com fome. Respirar adequadamente, eu não vou nem falar aqui de meditação, de yoga, nem nada disso. Só de você se preocupar com a sua respiração. De você, quando estiver ansioso, respirar um pouco melhor. E hidratar-se, né? Assim, a gente já sabe a importância que 2 litros de água ou até mais tem. Eu não falo em 3, em 4, porque eu sei que tem muita gente que não consegue beber 3, 4 litros d'água por dia. Mas 1 litro e meio, 2, sim, é possível, ainda mais no período de verão aqui em Joinville, que é muito quente. Então é muito importante você hidratar, não só porque vai estar hidratando todas as células, né, da pele e dos seus órgãos internos, mas do cérebro principalmente, né? Ele precisa muito de hidratação. Eu sugiro que você faça uso, se não tiver condições, né, financeiras, do que a gente chama de lazer gratuito em torno de Joinville, né? Desfrute das paisagens, é uma cidade cercada de verde, cercada de possibilidades de você passear, de se exercitar, de caminhar, andar de bicicleta. Nós temos alguns parques na cidade, alguns belíssimos, né? Então, dá para aproveitar tudo isso. Se você é novo na cidade ou nova na cidade, não fique ouvindo só as críticas que se faz a Joinville. E o pessoal é difícil. Comece por você, você pode ser essa mudança. Cumprimente as pessoas, tenha relações com a sua vizinhança, conheça essa vizinhança, faça dessa vizinhança uma rede de apoio. Fale com as pessoas em todos os lugares que frequenta. Essas pessoas podem te dar dicas valiosas sobre a cidade, podem te ajudar no dia a dia, podem ser parte da sua rede de apoio. E eu deixo aqui algumas sugestões, né? Tem esse Instagram que tem muita dica do que rola na cidade, tem teatro gratuito, tem exposições, tem feiras, tem muita coisa para se fazer em Joinville. Mas eu acho que quem mora em Joinville não pode deixar de ir no Instituto Juarez Machado. Ele é o nosso grande artista internacional, né? O nosso grande orgulho municipal. Claro, além do Bolshoi, né? Do Festival de Dança, do Festival das Flores. E, gente, se eu ficar falando de Joinville aqui, eu
Vou falar um monte de coisa legal, mas acho que você mesmo pode descobrir ou me chama ali no WhatsApp e a gente conversa um pouquinho mais. Mas assim, a coisa tá difícil, bateu o pânico, tá muito cansado, sabe aquela sexta-feira assim pesada? Eu tenho uma pílula de ansiedade para você. Então é assim, a cada hora você vai tomar de 250 a 300 ml de água, depois vai se sentar de forma ereta numa cadeira, com as pernas no chão, bem apoiado, com os braços apoiados de preferência, e aí vai fazer uma inspiração lentamente, contando durante 4 segundos. Você prende essa respiração durante 4 segundos e depois expira, solta pela boca, contando 4 segundos. Tudo lentamente. Depois você respira normalmente pelas narinas durante 3 segundos. E depois você repete o processo por mais 2 minutos. Se você não quiser ficar contando, né, quantos minutos se passaram, eu já te adianto que dá aproximadamente umas 7 repetições desse processo a cada hora. Então, a cada hora, eu não tenho o hábito de tomar água. A cada hora, levanta, toma a tua água, senta e faz a inspiração. Segura 4, solta 4. Calmamente, lentamente, sem pressa. Talvez seja um pouco difícil na hora de soltar, você não consegue soltar exatamente dentro dos 4 segundos. Mas você vai exercitando que vai dar certo, tá? Então, essa é uma pílula para ansiedade ou para aqueles dias que você está muito cansado, está muito estressado no trânsito, parou ali no semáforo, dentro do ônibus ou dentro do carro, está muito cansado, muito chateado, muito chateada, faz essa respiração. Sabe aquela dica assim de contar até 10 antes de tomar qualquer tipo de atitude, antes de falar qualquer coisa quando você está cansado ou nervoso ou nervosa? Então é isso, assim, inspira, conta até 10, solta lentamente. Aqui é só um passo a passo mais sistemático. E se em algum momento as coisas na universidade estiverem difíceis, não se isole, tá? Não se isole, por favor. Não fique sozinho sofrendo pelos cantos, se vitimizando, porque a universidade tem muitas formas de te ajudar. Eu sei que essa dificuldade de adaptação e enfrentamento pode ser vista como algo difícil e para alguns que não estão conseguindo superar, pode ser vergonhoso, mas não tenha vergonha, não se isole, procure ajuda, bota a boca no trombone. Começa buscando por amigos, familiares, professores, técnicos da instituição, psicóloga escolar, assistentes sociais, o pessoal do programa de apoio psicopedagógico. Procure pelas pessoas da instituição. Nós temos uma enfermeira para conversar um pouquinho com você, falar um pouquinho de saúde. Você precisa combater esse isolamento. Profissionais da saúde sempre oferecem esse suporte especializado para questões emocionais e de saúde mental. Você tem que procurar por essas pessoas, tem que conversar com as pessoas de confiança para ajudar a aliviar esse estresse, ajudar a aliviar essa ansiedade. Então, se você não confiar em mais ninguém na universidade, a não ser o seu coordenador, a sua coordenadora, procure por essas pessoas ou por algum professor ou professor específico. Construir essa rede de apoio é importante para te auxiliar nessas tarefas práticas, como essa mudança para a universidade, a busca por moradia, lidar com as burocracias do dia a dia, conhecer como é que funcionam os sistemas da universidade. Também tem o DCE, também tem os outros apoios estudantis que vêm dos seus colegas estudantes. O próprio PET, né, esse programa de educação tutorial, procure pelos participantes, converse com as pessoas, não se isole. Os calores podem aprender com os desafios enfrentados por outros estudantes, converse com os veteranos, como eles resolveram, como eles passaram por determinadas situações, como eles superaram isso. Participe de todos os grupos estudantis possíveis, né, de pesquisa, esportivos, equipes, extensão, atividades extracurriculares. O importante é você saber que você não está sozinho. Nós, enquanto instituição, enquanto seres humanos, estamos aqui. Queremos te apoiar, não se isole. No momento, estamos falando em maio de 2024,
os técnicos educacionais estão em greve, então a nossa psicóloga escolar e as nossas assistentes sociais estão numa justa luta por melhores condições de trabalho. Se você já está numa época sem greve, pule esse slide, mas se você está ainda durante o período de greve, procure pela sua coordenação de cursos, diretores, os professores e professoras, e eu mesmo me coloco à disposição para escutá-los e orientar no que foi possível. Então, procure ajuda, não se isole. De qualquer forma, eu deixo aqui uma lista de programas e clínicas especializadas em psicoterapia, porque não existe nada melhor do que a gente ter um psicoterapeuta para quem a gente pode falar coisas que a gente não se sente à vontade para falar para outras pessoas, já que no processo de psicoterapia você está resguardado pelo sigilo profissional. Então, eu deixo aqui locais de Joinville onde você pode obter atendimento psicoterapêutico gratuito. Então, esses locais todos aqui você pode procurar. Também deixo aqui um podcast e outras informações para você, quando tiver um tempinho, né, não ficar ouvindo porcaria de certas redes sociais que nada contribuem, né, para sua formação acadêmica, TikTok, Facebook, Instagram. Vai ouvir um podcast que realmente está falando do seu cotidiano, está discutindo as problemáticas que você está vivendo. Então, repito que coloco-me à disposição. Espero que você seja bem-vindo, bem-vinda à nossa universidade, que você se sinta cada vez mais integrado a essa comunidade e consiga superar todas as dificuldades que vierem, contando conosco, consigo e com seus pares. Grande abraço.